A temporária começa hoje nos diferentes cantos do país. Somente no estado de São Paulo, cerca de 30 mil presos serão contemplados com o benefício. A previsão é de que eles retornem, então, no dia 5 de janeiro de 2025. Pelo menos essa é a previsão, às 6 horas da tarde. Mas fato é que muitos presos serão contemplados com a saída temporária, João Belucci. Pois é, bom dia, David, bom dia a todos os amigos aqui, toda a bancada e toda a audiência. Isso já é uma tradição, né? Há de se lembrar que é o indulto presidencial e também esse já tradicional, que são as chamadas saidinhas. Então já ocorrem tradicionalmente, é um benefício que eu me oponho frontalmente à mera existência dele. Nesse agora natalino, ele beneficia alguns tipos de crime, né? Não tem crime hediondo, né? E não pode ser crime de racismo, né? Nem tráfico ilícito de drogas. Esse presidencial, ele tem um outro viés, em teoria, humanitário. Mas esta outra saída temporária tradicional é mais nesse quesito da ressocialização, que a gente lamenta muito, David. Agora, muitas pessoas serão contempladas, cerca de 30 mil somente no estado de São Paulo, né? Porque com base naqueles que cumprem regime semiaberto, tudo, só que vira e mexe a gente vê os crimes acontecendo. Inclusive, não sei se vocês vão saber aí sobre a questão do assalto que teve em alto mar. Na verdade, em alto mar não, no mar, né? O pessoal ali, o casal, estava passeando de caiaque tranquilamente, alugaram um caiaque. Quando foram abordados, acreditem, por 2 criminosos numa moto aquática. E aí abordaram esse casal e anunciaram o assalto. Levaram as alianças em cerca de 17 mil reais. Registraram o boletim de ocorrência, só que até agora nada. É uma nova modalidade que eu nunca tinha visto, confesso. A gente repercutiu isso nos Pingos dos Is, mas de fato parece que a gente não agora só é vítima das motos tradicionais, mas também de motos aquáticas. Priscila Silveira. A gente vê a evolução do crime, né? Veio o verão, eu nunca tinha visto isso, né? Há 23 anos que eu estudo o direito penal, sou ali, dou aula, enfim. É uma novidade na manobra criminosa e a gente vai também depois repercutir o que isso reverbera nas condutas criminosas. Porque a pessoa tá lá, no meio da praia, tirou o anel, né? Poucas pessoas vão com o celular, obviamente, pra água. Mas tirou o anel, tirou corrente e nada aconteceu. Eles saíram tranquilamente, David, sem nada. E obviamente que ali na praia, geralmente ficam bombeiros, né? Entender o que está acontecendo, né? Abordagem por um jet ski. E daqui a pouco vão falar que a culpa é de quem estava usando uma aliança que valia 17 mil na água. Exatamente, só falta isso, par de aliança, né? Porque você não pode usar celular na rua, porque a responsabilidade é sua. Você não pode usar um par de alianças no alto mar também. Mas não é bom usar celular na praia também, na certeza, água, porque estraga. Digamos que, não né, vamos tem uma outra razão. Mas fica a dica aqui. Mas se for de ouro, meu amigo, aí não tem problema. Os modelos vão na água, né? Não, ele falou celular. Ah, o celular. Não, eu tranquilamente seria essa pessoa, assim, vítima de assalto no mar. Porque geralmente quando eu vou pra praia, eu alugo uma prancha de stand-up, gosto. Caiaque também, mas prefiro o stand-up. E aí você nunca imagina que vai chegar uma dupla de criminosos numa moto aquática para realizar um assalto. E que falaram ainda, né? Olha, é um casal. E o fato de ser uma mulher, pelo que eu entendi da notícia, foi o que, quando eles passaram, eles olharam e disseram, é um casal. Aí voltaram para assaltar. Quer dizer, talvez fossem dois homens. Tinha 2 alianças. Duas alianças, né? Geralmente caiaque também a pessoa coloca aquelas capinhas para uso de celular, não levaram os celulares, mas levaram o par de alianças. Então, assim, um absurdo que a gente vê dia após dia. E com a saída temporária a gente vê que esses crimes também acabam ocorrendo com mais frequência, né? A questão é do ouro também, a facilidade de não rastrear, né, David? Sim. Algumas alianças, o pessoal tá até tentando colocar chip, mas isso não é ainda tão atual, né? Por quê? Porque o ouro… Chip em aliança? Porque pra poder achar. Nossa, isso aí vai servir pra muita mulher rastrear marido, hein, gente? E assim, né? Também tem esse ponto. O que acontece com a questão do ouro? É fácil… E vice-versa. É fácil, principalmente, para poder vender, trocar, dissolve. Então, a facilidade de se encontrar… Né? Derrete. Derrete acabou, né? Não tem mais como rastrear depois de… Exatamente por isso, facilita quem compra, né? Então, pessoas compram por N motivos. Diferente do celular, né? Então, isso facilita a manobra criminosa. Agora, o que chama atenção é onde essa aliança foi subtraída. Porque, assim, em algumas cidades, isso já… Não estou dizendo que é certo, mas já ficou ali meio que naturalizado, né? Como é o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu estou há 30 anos com meu marido, nunca tinha tirado aliança. Recentemente estive lá pela… Você frequenta o litoral sul paulista?
Não. Santos, Guarujá, Sim, São Vicente, sim. onde teve esse crime. Sim. Geralmente você tira? Tem hábitos assim de tirar Eu não alianças, tiro, coisas, mas ou não? eu vi um vídeo de um menino falando: você quer vir para o Guarujá? Então vou dar 5 dicas, né? Que o pessoal tá com essa moda de Sim. falar 5 dicas. Aí ele fala: a primeira, tira a aliança. A segunda, não venha com correntinha. Não fica com o celular andando, porque ele vai arrancar e vai correr. Então, essas dicas que são de segurança, e fica aqui o registro, David, para toda a nossa audiência, que faça isso independentemente de ser no litoral ou não, porque hoje em dia os criminosos estão dentro mas da oportunidade. Essa que eu inversão de discordo. valores, É isso porque que a não gente dá. está tendo que mudar os nossos hábitos, ou seja, a gente não pode mais usar um cordãozinho de ouro, não pode mais usar aliança Pode desistir. para demonstrar que é casado, não pode mais usar o celular na rua, porque senão passa o ciclista e acaba levando o celular. Então, assim, que mundo que a gente vive onde a gente tem que mudar os nossos hábitos por conta É o dos bandidos? rabo abanando tem que se o adaptar cachorro, a né? eles. É assim, ou você muda os hábitos ou você é roubado. Porque, veja, você está certíssimo, David. Não deveria ser aquele culpar a vítima, né? Exatamente. Não é uma culpa do comportamento. É só para não confundir as coisas, até porque eu já tive uma discussão muito interessante sobre isso. Quando pessoas como eu, pelo menos, posso falar em meu nome só, a gente fala, pô, cuidado, não use o celular na rua, não vá com um cordão de ouro na praia e tal. É uma opinião pessoal pensando só no seu bem e não uma opinião sobre políticas públicas, né? Então, certamente, eu sugiro para todos que não usem o celular na rua, não vão de aliança na praia, ou que seja, ou deixem seus pertences ali, mas eu jamais defenderia isso como uma questão de política pública. Isso não é a solução que eu defendo para diminuir o roubo, certamente. É mais assim, puxa, eu gosto de você, estou preocupado com você, faço o que for possível para evitar. E a recomendação, muitas vezes, vem dos nativos. Eu, por exemplo, no Litoral Sul, em Guarujá, às vezes você esquece, né? Eu uso um cordãozinho de ouro. E aí eu tava passando pela rua, ele falou assim: ô amigão, é bom você tirar esse cordãozinho, que a molecada é dura, é difícil. Esse seu com a letra D gigante assim ou não? Não, é um Cristo. Já é aqui. hashtag fica a dica. Deixa eu tirar aqui pra quem nos acompanha por vídeo. Apesar que Nossa, vai, essa vai no corrente microfone. brilhosa aí, É fininha, é fininha. ouro. Mas assim... Não, mas você tem razão de se precaver, porque foi o que você disse, os próprios nativos falam isso pra gente. Falou, não vai, não faz isso, você vai sair do hotel, a pessoa falou, ó, não leva o celular, não leva a bolsa, e fica esse clima mesmo, né? Que eu acho até, na minha visão, um pouco exagerado, igual aqui em São Paulo, que tem números de violência, que são, em tese, referências no Brasil. Mas há um grande número... A capital mais segura do Brasil. Há um né? grande número de roubos e furtos, efetivamente. Mas há um exagero também, há um clima de um exagero também na minha parte. Não, e eu é uma só- inversão de valores muito... Pode falar, Não, Pri. só para deixar aqui registrado, quando eu falo que ele deu lá 5 dicas, é para preservar a nossa vida, preservar, porque na verdade quem tem que fazer isso é o Estado, como o Sugimori colocou aqui. Então, não estamos discutindo de quem é o erro, até porque a culpa nunca da vítima, não? nunca é da vítima, embora a criminologia explique alguns cenários de facilitação dentro da conduta da vítima. Agora, aqui só para deixar registrado, eu estava com uma correntinha aqui no centro de São Paulo, né, e meu pai com o celular, meu pai veio de Minas, estava lá com o celularzão e eu disse a ele: pai, esconde esse celular. O menino veio por trás da minha correntinha, ele viu o fecho da minha correntinha e puxou. Só que na hora eu acho que ele se desequilibrou da bicicleta e aí ele não conseguiu levar minha corrente, só ficou com o pedacinho que ela se quebrou. Então, o que eu quis dizer com a gente tomar essa, né, questão de segurança? Para nossa própria vida, porque a reação de cada um é diferente. O cara é bandido. Eu não sou. Então, é lógico que as pessoas falam: eles estão soltos e a gente está dentro de casa. Isso é um absurdo. A gente tem que cobrar dos nossos políticos que cada vez mais nós tenhamos segurança. Mas a polícia não consegue estar em todos os lugares, concorda? Que a gente tem menos polícia do que gente que é meliante. Só Então, que em eu faço razão a seguinte disso, analogia também. Ó, por exemplo, no Litoral Sul aqui, paulista também, teve uma imagem que viralizou de um policial correndo atrás de um bandido. Ele atira contra esse criminoso que tinha acabado de realizar um assalto e acaba matando o bandido. Aí foi julgado por muitas pessoas porque ele acabou vitimando o bandido. Só que a gente vai até algumas praias em determinadas regiões, como por exemplo, as últimas que eu me lembro das últimas viagens que eu fiz. Paraty, Porto de Galinhas. Eu sempre pergunto pro pessoal: e aí, como é que é aqui em relação à segurança? Eu falo: não, pode deixar o celular aqui em cima da mesa, pode continuar com o seu cordãozinho de ouro, porque aqui tem o comando. Que comando? Não, é a facção que não deixa que roubem ali os turistas para que não haja qualquer tipo de criminalidade. Então, olha a inversão de valores. Muitas vezes as facções que cuidam, zelam pela segurança, para também estimular, obviamente, o tráfico de drogas, outros crimes que são praticados, porque eles, né, estão nos mais diferentes setores, muitas vezes até na rede hoteleira, enfim, nos mais diferentes segmentos. E aí você tem, de um lado, os bandidos que temem as facções, porque aí se eles
fazem qualquer coisa, eles acabam sofrendo as sanções da facção. Só que quando o Estado também age contra esse criminoso, aí a sociedade se revolta. Por que a gente está vivendo nessa inversão de valores? Ou a minha visão está equivocada em relação a isso? Bom, na ausência do nosso querido Mano aqui, eu posso falar no lugar dele. Porque o crime organizado cresce onde o Estado falha, né? Isso que você relatou, David, é muito comum em muitos lugares. Quer dizer, até uma diminuição de criminalidade local ou então maior organização em lugares de controle de facção. Isso é o caso dos presídios. Os presídios são notoriamente mais organizados, menos violentos, com menos droga, com menos violência sexual, nos presídios que são controlados por facção. Isso quer dizer que a facção é boa? Não. Quer dizer que o Estado está fazendo um péssimo trabalho ao cuidar daquela região. Quer dizer, isso só acontece porque não havia policiamento, o crime acontece solto e daí tem uma impressão de menos criminalidade. Não é que tem menos criminalidade, é que sem controle nenhum, e tinha que ter o controle, que é o controle do Estado, mas sem controle nenhum, fica uma barbárie mesmo, assim, esse tipo de coisa, crack nos presídios. É algo que foi extirpado dos presídios pelas facções criminosas, porque gerava muita violência. É o caso de defender o controle da facção? Não. É o caso que já não era para ter crack no presídio antes da facção tomar conta. E ela cresce com esse controle mínimo por conta de uma carência estatal. Agora, um outro contexto também que eu quero trazer